Saúde em Análise, aqui na Regional do Centro. Bom dia, cá estamos para mais um Saúde em Análise com o professor Manuel Teixeira Veríssimo, é o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, para falar de temas que marcam a atualidade nesta área da saúde. Muito bom dia, Sr. Professor, mais uma vez por estar connosco. Gostava de ouvir a sua opinião para começarmos esta nossa conversa, que vai versar diversos temas, sobre esta tendência agora de trazer os militares para a área da saúde. Tivemos o caso das vacinas, temos agora na direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Que opinião é que tem sobre esta tendência, digamos assim? Bom dia. Eu diria que é uma tendência, provavelmente porque a primeira teve sucesso, não é? E nós temos tendência, e bem, a replicar aquilo que teve sucesso. É claro que o Dr. Gandra de Almeida é um militar, é um médico também, é um cirurgião-geral, tem estado muito ligado à emergência médica, portanto tem experiência também do terreno, tem feito serviços de urgência num hospital, portanto digamos que ele está por dentro também do que é o Sistema Nacional e o Serviço Nacional de Saúde. Claro que provavelmente o que é que se vai pretender ou o que é que a tutela pretendeu ao ir buscar um militar? Alguém com capacidade de organização e decisão no terreno. E isso os militares têm pela necessidade e pela inerência da sua profissão. Por isso, claro que não sabemos o que é que irá dar. Obviamente, espero que seja um sucesso, para bem de todos e do SNS, mas à partida penso que foi isso que esteve na base da escolha, essa capacidade de liderança, organização, de missão que os militares têm. E que avaliação é que faz do trabalho que foi desenvolvido por Fernando Araújo? Saiu antes do tempo, não teve tempo? Sim, eu penso que o professor Fernando Araújo é uma pessoa de elevada competência, o seu desenho para o SNS e a reforma que ele iniciou, genericamente eu estou de acordo com ela, é uma reforma com alguma profundidade, que ele não teve tempo, obviamente, para concretizar. Na minha opinião, muito pessoal, talvez lhe tivesse feito falta explicar melhor o que ia fazendo. Porque muitas vezes nós temos... problema de comunicação. Penso que sim, penso que era necessário ter comunicado melhor ao longo do período em que ele foi diretor executivo, também para quem está no terreno e os médicos e as administrações perceberem melhor qual é a sua intenção. Mas penso que genericamente a sua ideia e a sua orientação foi boa, tirando esses aspectos que me parece que houve algumas lagunas. E tem expectativas positivas agora para o senhor que segue? Eu tenho expectativas positivas, eu sou otimista e, portanto, acredito. Eu conheço o Dr. Gandra de Almeida, mas muito superficialmente, tenho boa opinião dele como pessoa, mas com certeza quem o escolheu não se baseou só apenas de lhe parecer que é boa pessoa. Com certeza analisaram e com certeza conhecem-no mais aprofundadamente para saberem que ele terá as condições para levar este projeto em frente, que é um projeto difícil, é um projeto que juntou, no fundo, todo o Serviço Nacional de Saúde em unidades locais de saúde, juntando os cuidados primários e os cuidados hospitalares, com culturas diferentes, por vezes, portanto, é algo que impõe alguma capacidade de coordenação e alguma capacidade também de interação com essas partes e de facilitação do entrosamento das partes. Portanto, eu espero que sim, que ele tenha sucesso na sua missão. Uma das questões que gostava que ele resolvesse era a questão dos pediatras para o Hospital de Viseu, que estão em falta. Esse é um problema grande e grave, que tive ontem a oportunidade de estar reunido com o Conselho de Administração da OLS de Viseu e também com o Serviço de Pediatria, e é grave especialmente por uma razão, é que Viseu serve uma região enorme,
e enorme geograficamente, mas também em número de crianças. E não tem acessos fáceis e perto. Coimbra fica a 90 quilómetros, 90 e tal quilómetros, com maus acessos, que é outra questão que mais uma vez se vê o problema e a falta que faz ter uma boa via de ligação entre Coimbra e Viseu. Você acha que é mais fácil resolver a questão dos pediatras do que da ligação? Bem, neste momento não sei, mas é verdade que a ligação já devia estar ligada, já devia estar feita há muito tempo. Portanto, o problema existe e é muito simples. Viseu tem menos pediatras do que aqueles que necessitava. Tem menos 7 pediatras, ou 7 pediatras que saíram nos últimos 2 anos e que não foram substituídos. E claro que as pessoas que ficam vão ser sobrecarregadas para dar a mesma resposta. E obviamente, tudo tem limites. Eu apercebi-me que a equipa tem capacidade de espírito e de resiliência, mas não podem, como eu vi ontem, alguns médicos serem sujeitos, ou algumas médicas, que a maioria são médicas, a fazerem urgência noturna 3 vezes por semana. Isto é incompatível com a saúde das pessoas e porque também têm família, muitas delas têm filhos pequenos, portanto não é possível, tem que se tentar encontrar aqui soluções, que não é fácil. E o que se está neste momento a tentar fazer, a pôr no terreno, é uma solução intermédia em que apenas vão à urgência do Hospital de Viseu as crianças que forem realmente graves e as outras serão vistas pelos médicos de família e no centro de saúde que abrirá um tempo especial para esse efeito até às 23 horas. Vamos ver como funciona, mas digamos que é uma solução para tentar mitigar este problema, porque é verdade, quer dizer, é fundamental que as crianças de Viseu, especialmente as que têm problemas graves, tenham acesso rápido e lá. Portanto, a solução passaria, desde logo, por contratar esses pediatras, não é? Esses 7 que estão em falta, certo? E esse processo afigura-se complicado, é isso? A contratação de pediatras afigura-se complicado, não é o processo burocrático em si neste momento, já houve tempos em que foi. Neste momento não será. Não existem, é que queiram ir para lá, porque estão noutros locais, que eles preferem, no fundo, esse é um dos problemas também de todo o SNS em algumas regiões, especialmente as regiões mais do interior e também algumas regiões de Lisboa. É que essas regiões não têm atratividade para os médicos. E o que eu penso que o Ministério tem que fazer é criá-la, porque se as pessoas não vão é porque preferem ir para o outro lado. Então vamos ter que lhe oferecer melhores condições para eles escolherem esses lugares. E digamos que Viseu é uma cidade bonita, uma cidade relativamente com este problema de ligação a Coimbra, mas tem boa ligação à A1, portanto, tem boas vias de acesso tirando a Coimbra Viseu, e nunca houve este problema. Porque mesmo assim, Viseu nunca se notou que tivesse grande problema de atratividade para os médicos. Então, professor, os médicos de medicina interna também são importantes em toda esta área do Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Professor esteve na semana passada no Algarve, no Congresso Nacional desta especialidade. Com que ideia é que veio de lá? A medicina interna é outro grande problema no SNS, porque a medicina interna é a base do sistema hospitalar. Para além de ser uma especialidade, é a segunda maior especialidade em termos de número do SNS, a seguir à medicina geral familiar, mas é fundamental nos hospitais e cada vez mais, porque cada vez mais nós temos pessoas mais idosas e com várias doenças ao mesmo tempo. E a medicina interna é a especialidade, precisamente, que lida com essas situações de várias doenças ao mesmo tempo, de ver o doente num todo e não apenas numa parte ou numa especialidade. Por isso, o que é que tem acontecido também com a medicina interna? É o problema das urgências, mais uma vez. Porque, como
tem havido falta, pelo menos em algumas zonas e algumas regiões, tem havido grande sobrecarga nas urgências e os médicos internistas são os que dão a cara, principalmente, têm sido muito sobrecarregados. E sendo muito sobrecarregados, os jovens que estão para escolher a especialidade não estão interessados em ir para lá para serem, digamos, sobrecarregados depois durante a sua vida. Há um fator aqui que também há que ter em conta, que é grande parte hoje dos jovens que se candidatam a uma especialidade são mulheres que naturalmente querem ter filhos e sempre que podem escolhem especialidades que lhe permitam dar algum conforto para esse fim. Portanto, a medicina interna, para além de alguma reorganização, na minha opinião, que tem que haver dos próprios hospitais, porque os hospitais têm uma organização hoje praticamente igual àquela que tinham há 50 anos, ou quando foi iniciado o SNS há 45, digamos. E necessita-se aí também de fazer remodelação do hospital e, ao mesmo tempo, valorização da medicina interna. Isto é, criar atratividade para os próprios médicos de medicina interna. Mas é outro problema que temos que pegar em mão com força, e por isso é que a Ordem dos Médicos criou um grupo de trabalho em que estão membros da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Esse protocolo já foi assinado em fevereiro. Passados estes meses, que ponto de situação é que é possível fazer? O que é que tem sido feito? Esse protocolo foi assinado em fevereiro, sim, penso que sim. O resultado, o relatório está pronto, será apresentado brevemente, dentro de dias, e nesse relatório está vertido aquilo que o grupo acha que será necessário fazer para melhorar a atratividade da medicina interna, portanto, e resolver o problema da medicina interna, que é igual a resolver o problema dos hospitais também. Não lhe pedimos para naturalmente antecipar muito do que vem nesse documento, mas em termos genéricos, haverá uma ideia geral daquilo que é possível fazer. Não é? É fundamental reorganizar as urgências, de modo a retirar essa sobrecarga enorme que há sobre os internistas, e para isso é necessário uma coisa, é retirar os doentes menos graves, chamemos-lhe assim, que vão aos serviços de urgência dos hospitais e que poderiam ser vistos no outro lado. E isto é quase 50% dos doentes. Retirando esses quase 50%, digamos que a urgência fica muito mais leve e mais fácil de organizar e poderá libertar mais os internistas dessa sobrecarga. Claro que terei que dizer aqui que para retirar esses doentes da urgência dos hospitais é necessário oferecer alternativa, porque as pessoas, quando vão à urgência, pode ser grave ou não grave, as pessoas nem sabem se é grave ou não é, elas querem ser vistas e precisam de ser vistas. Por isso, para retirar os doentes das urgências, temos que lhe dar alternativa. E, na minha opinião, essa alternativa será nos cuidados de saúde primários, na proximidade, vá lá mais de onde as pessoas mudam, com a criação de consultas abertas até à meia-noite, etc. E depois o modelo, ver se há como. E, não havendo, porque depois põe-se um problema, se os médicos de medicina geral e familiar vão ter mais essa sobrecarga também para ver doentes, por exemplo, até à meia-noite, é óbvio que pode faltar depois médicos para seguir normalmente as outras pessoas que já vêm. Nesse caso, haverá soluções, que é, por exemplo, pagar horas extraordinárias aos que quiserem, será, por exemplo, contratar reformados, por exemplo, também há médicos reformados que até gostam de trabalhar, não se importam de trabalhar, podem ser contratados nestas situações, e até médicos que não tenham especialidade, também há muitos por aí que andam a fazer trabalho nas urgências, pagos à peça, digamos, que também podem ser contratados. Portanto, mas é fundamental, para que as urgências passem a funcionar melhor, que se retire grande parte desses doentes que não são graves, mas tem que haver resposta para esses doentes que não são graves também. Ainda nessa área da medicina interna, pode falar um pouco dos programas de formação que também serão importantes para o desenvolvimento dessa atividade? Os programas de formação, que todas as especialidades têm um programa de formação, e a medicina interna tem um programa de formação geral, portanto, digamos, onde eles aprendem a ser internistas, onde trabalham com os colegas mais velhos, que já são especialistas, e depois, digamos, que vão ganhar
alguma especialização ou algum aprofundamento, não é especialização, é aprofundamento de conhecimento, por exemplo, na área dos cuidados intensivos, ou na área da neurologia, ou na área da cardiologia. Isso depois depende um pouco também do próprio programa em si, porque dentro do programa há estágios, digamos, que são obrigatórios, há outros que são opcionais. Portanto, eles terão 2 opcionais que poderão escolher. Portanto, isso é importante, mas nesses estágios e depois mesmo a seguir ao acabar da medicina interna, é importante que os médicos e os jovens médicos especialistas de medicina interna criem gostos mais aprofundados numa determinada área, porque a medicina interna vê o conjunto do corpo humano a funcionar, digamos, integrar todas as doenças. Ora bem, se ficarmos só por aí, há muita gente, muitos médicos internistas que fazem só isso, não querem ter conhecimento aprofundado em mais nenhuma área, mas isso pode ser limitado para alguns, porque alguns gostam desse conhecimento geral, de pegar no doente, olhar para ele e conseguir chegar ao objetivo. É um desafio, digamos que é aquilo que eu acho que para um médico é a parte mais bonita, mas alguns, para além disso, depois querem também aprofundar mais o conhecimento, como, por exemplo, na área da hipertensão arterial, ou na área do colesterol, ou na área da diabetes. E, portanto, é necessário também que os internistas tenham esse chamariz, digamos, para eles poderem ir para a especialidade, não apenas por esta visão global, que acho que é o cerne da especialidade, mas também depois terem a possibilidade de se dedicarem a alguma área mais específica que eles gostem. Muito bem. Coimbra, portanto, foi escolhida para as comemorações do Dia Mundial do Médico de Família. É também importante as comemorações aqui em Coimbra? O médico de família é importante, como é óbvio, todos os médicos são importantes e todas as especialidades são importantes. O médico de família... Aliás, temos vindo a falar neste espaço já ainda hoje de vários, não é? Porque o médico de família ou a medicina geral e familiar, os centros de saúde, são a base do sistema. Sim. É aí que tudo deveria começar e que estas ULS, ou Unidades Locais de Saúde, que foram criadas, assentam nesse princípio. Isto é, a saúde e a medicina, porque não é só, a medicina não existe só para tratar, existe para prevenir e até idealmente deve-se prevenir. Deve começar por aí. Portanto, o médico de família, digamos que é a peça mais importante do sistema, é a base do sistema. Quanto melhor ele controlar os seus doentes, menos eles vão ser doentes, menos eles vão sobrecarregar os hospitais. Portanto, este princípio é importante. E daí a grande ênfase que se tem dado à medicina interna, e bem, e também, deixe-me dizer-lhe que, em aspectos de reforma do sistema, a medicina geral e familiar está mais avançada do que a reforma dos hospitais. Os hospitais estão praticamente há 50 anos no mesmo sítio. No caso da medicina geral e familiar, houve evolução com a criação das unidades de saúde familiar, que no fundo são grupos médicos com enfermeiro, com assistente de secretariado, e que se responsabilizam por uma determinada quantidade de doentes e depois são avaliados e são, digamos, penalizados ou beneficiados consoante o seu desempenho. Permita-me interrompê-lo só. Nas melhorias do SNS nestes últimos anos, essa terá sido uma das melhorias mais significativas que mais se fez repercutir depois no atendimento aos utentes e na qualidade do atendimento aos utentes. Sim, precisamente. Vocês concordam com esta? Não, concordo. Claro que há muita coisa ainda a fazer nesta área da medicina geral e familiar. Agora, com o professor Fernando Araújo, houve a passagem quase em massa das unidades locais, das unidades de saúde familiar de modelo A para B, que são as que têm mais incentivos, etc. Mas é um caminho. É o caminho, mas isso é importante porque estimula. O médico nunca foi, nem pode ser visto nunca apenas como um produtor de atos. Isto é, eu faço 10 e recebo 10 vezes. Não, o médico
Não pode ser uma máquina. Exatamente. O médico tem mais do que isso. Tem a chamada arte da medicina, tem a responsabilidade da medicina e, portanto, o próprio juramento de Hipócrates lhe exige que eles deem mais aos seus doentes. Este modelo permite que as pessoas assumam a responsabilidade. E, por isso, ao assumirem a responsabilidade e ao trabalharem em grupo, eles sabem que o seu contributo é fundamental, porque se houver um deles que não contribua, os outros até vão ser penalizados, ele próprio também. Portanto, digamos que há aqui um compromisso assumido. É como eu e os meus vizinhos vamos decidir que vamos arranjar determinado caminho. E todos vamos colaborar e atingimos o objetivo. Portanto, este caminho, para mim, é o caminho certo. Foi o seguimento, no fundo, dos centros de responsabilidade integrada que já existiam. É um pouco. Os centros de cuidados de saúde de responsabilidade integrada, que já existem alguns nos hospitais, não muitos, mas existem alguns. Aqui no JUC há um muito antigo, que é o primeiro, que foi do professor Manuel Antunes, na cirurgia cardiotorácica. E que terá se calhar servido de exemplo, eu não sei, para alguns. Sim, houve mais dois. Neste momento há vários pelo país, por exemplo, o Hospital da Figueira tem 3 neste momento. É um bom princípio e, digamos, o modelo é, embora diferentes porque é adaptado ao hospital, o princípio é um bocado semelhante às unidades de saúde familiar, isto é, com um grupo de médicos, de enfermeiros, de outros profissionais, contratualiza-se realizar determinada quantidade de consultas, de cirurgias, ou seja, o que for, e depois, de acordo com com a resposta, assim os profissionais vão sendo beneficiados ou não. E beneficiados não é só economicamente, também mas é também em projetos, em capacidade de aquisição de material, etc. Portanto, parece-me um modelo interessante e que eu penso que deverá ser replicado nos hospitais também. Interrompiu no seu raciocínio e estava a falar dos médicos de família. Sim, mas estava a dizer que os médicos de família são importantes porque são a base do sistema. Nós temos hoje, e desde sempre, uma medicina muito curativa. Nós vamos ao médico quando temos dor, quando temos uma doença, quando tivermos um problema. E a medicina moderna tem que ser uma medicina preventiva. Antes de eu ter qualquer queixa, eu regularmente devo ir ao médico para ele ver se há alguma anomalia, se há análises que apontem para que eu possa vir a ter algum problema a curto prazo ou a longo prazo, se tenho que ser vacinado, se as crianças estão a crescer bem, etc. Tudo isto é prevenção e essa prevenção está especialmente alocada ao médico de família. Por isso é que hoje, e com as unidades locais de saúde ainda mais, a base do sistema de saúde tem que ser os centros de saúde, ou seja, os cuidados de saúde primários e não propriamente o hospital. O hospital tem uma medicina muito mais diferenciada e, em princípio, aí irão só os que estão doentes. Portanto, por isso a importância da medicina geral e familiar. Prevejo por isso que fico preocupado quando vê notícias que dizem que há X milhares de utentes sem médico de família, mais X milhares de utentes sem médico de família. Isso preocupa? Claro que preocupa, são, segundo as últimas informações, à volta de 1,7 milhão de pessoas que não têm médico de família, mas é importante realmente que tenha para fazer essa prevenção. Não é é normal que a população olhe não ter médico de família, que é um problema, porque posso ter alguma doença e não tenho onde ir. Não é esse. É porque é necessário prevenir. E também essa causa, essa falta de médicos de família, também em parte, não direi totalmente, também é uma das razões que agudiza o problema das urgências, porque as pessoas não têm onde ir, vão à urgência, não é? Portanto, é importante resolver este problema. Claro que este problema aconteceu especialmente porque houve muitos médicos de medicina geral e familiar que se reformaram nos últimos anos, 2, 3, 4 anos. E que a questão começa a não ser já a falta de dinheiro, não é? Não, exatamente. Na minha opinião, não é a falta de dinheiro. Depois, nas zonas mais gritantes dessa falta, são, por exemplo, Lisboa e Val do Tejo, que até não é muito lógico. Seriam mais atrativos, não é? Ora, porquê? Porque não é atrativo, porque as rendas de casa são caras, porque as condições de trabalho não são boas. Portanto, é por isso que eu digo que é necessário criar
condições para atrair os médicos para essas zonas onde eles não vão. Porque se eles não vão para lá é por alguma razão, é porque têm um sítio melhor para ir, porque senão não iam. Portanto, é necessário discriminar positivamente e também, quer dizer, somos todos iguais e somos todos diferentes, mas quem está num sítio para onde ninguém quer ir, porque é que não há de ter melhores condições, não há de ganhar mais do que aquele que está no sítio para onde todos querem ir. Portanto, eu acho que isto tem que ser feito também. Muito bem. Sr. Professor, estamos a chegar ao final do nosso tempo e falou da parte preventiva. Estão aí dias de calor e a tendência é que nos próximos meses, nas próximas semanas, isso continue. Gostava que deixasse alguns conselhos aos nossos ouvintes e a quem nos está a ver através também das redes sociais. Face a estes dias de calor, vem aí o verão, que cuidados. É verdade que todos os anos andamos disto, mas é sempre bom recordar e prevenir é essencial. O calor é algo de que normalmente gostamos, não é? Dá-nos uma sensação de mais liberdade, até faz mais vitamina D também, faz produzir mais vitamina D, mas obviamente também tem os seus efeitos negativos se não tivermos alguns cuidados. Portanto, nestas fases mais quentes, não nos devemos expor excessivamente ao sol, especialmente naquela entre as 11 e as 4 da tarde, que é quando a incidência é mais perpendicular sobre a pele. Isto porquê? Para prevenir o cancro da pele. Não quer dizer começando ao sol, mas não exposto ao sol. Portanto, esse é um cuidado que temos que ter. Depois, termos cuidado também com uma boa hidratação, porque com o calor, obviamente, vamos transpirar, vamos perder água e vamos desidratar. E a desidratação, especialmente nas pessoas mais velhas, que já por si têm menos água, porque à medida que vamos envelhecendo, a nossa proporção de água é menor, e também tem menor sensação de sede. É fundamental que essas pessoas tenham, as pessoas todas, mas especialmente as mais velhas, que se vão hidratando, que vão bebendo ao longo do dia. Claro que deixam um conselho que a melhor maneira de hidratar e de beber é água. A água é a melhor de todas. As bebidas alcoólicas não são uma boa via para hidratar. As bebidas com açúcar também não, porque vão levar a uma sobrecarga calórica que pode engordar. De modo que água sim, eventualmente com umas gotas de limão, com outras coisas para as pessoas que não gostam da água pura. Também usar roupa adequada para não transpirar muito, roupa leve no verão, roupa não muito justa, roupa de cores mais claras. No fundo, são os conselhos gerais que eu dou. E mesmo no beber, não é beber 1 litro de água de uma vez e já estou hidratado. Não, porque nesse caso o organismo tem capacidade para absorver essa água toda. É ir bebendo um copo de água de vez em quando, meia hora ou de hora a hora, consoante o que a pessoa está a fazer, mas, portanto, ir hidratando progressivamente. Ficam os conselhos, é bom que os tenham em conta. Obrigado, professor Manuel Teixeira Veríssimo. Está feito mais um Saúde em Análise e nós voltamos no próximo mês para mais um espaço aqui à Antena da Regional deste Saúde em Análise com o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Bom dia. Saúde em Análise, aqui na Regional do Centro.